Já botei para gravar. Vamos lá, quem tá aí? Alex, Andressa, Jéssica, Kícia, Leandro e Luana. Boa noite aos senhores. Boa noite a todos. Esperar aí um pouquinho a galera chegar, mas uns 2 minutinhos. E a gente começa de uma vez. Ai. Pensem num dia cansativo. Foi hoje. Não foi fácil, não. Bastante puxado. Lá, pessoal, 1 minutinho a gente começa. Vamos lá, então. Tendo passado aí 5 minutos do horário, né? Do começo, acho que já dá para que nós comecemos, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Vamos recordar minimamente a aula passada. Na aula passada, eu vi com os senhores um embrião, uma pequena introdução do sistema de vinculação a certos pronunciamentos judiciais. Falamos, àquela altura, da formação e do desenvolvimento, tanto da Common Law quanto da Civil Law. Vimos que no modelo da Civil Law, o sistema jurídico ele era fechado, né? Seja pelo movimento positivista, pela proibição de interpretação dos textos, pela atividade, portanto, silogística, aplicação mecânica dos textos normativos. Ou seja, isso tudo fruto de uma desconfiança que se tinha em razão do juiz. Então, todo o poder político estava na mão do legislador, de modo que ele disciplinava a vida em sociedade com exclusividade e cabia ao juiz apenas a aplicação dos textos, no caso concreto, que inclusive o Montesquieu veio a chamar de juiz boca da lei, modelo que o juiz era meramente a boca que pronunciava as palavras da lei. Pois bem, vimos que isso resultou num sistema jurídico frágil do ponto de vista da justiça, né? Porque isso acabava por permitir, como acabou mesmo permitindo, a consagração de severas injustiças em razão das previsões normativas. Então, se o direito era, àquela altura, o direito era igual à lei, bastava que se colocasse disposições injustas e arbitrárias, autoritárias e de toda ordem de mazelas no texto da lei, que aquilo deveria, portanto, ser aplicado e isso resultaria na prática no cometimento de arbitrariedades e as correspondentes injustiças e tudo mais. E o que acabou acontecendo com o regime de exceção, como eu pontuei com os senhores,
os regimes de exceções cometidos na Europa, e não apenas na Europa, também em diversos outros países, eles tinham como base concepções morais, claro, extremistas e excludentes, e também base normativa, base legal. Pois se o critério que prevalecia à altura era apenas o critério formal, a solução era, portanto, aplicar. E aí nós vimos que, como antídoto a esse cenário, nós tivemos a consagração dos direitos fundamentais, nós tivemos o reforço da norma constitucional pelo neoconstitucionalismo, abandonamos a perspectiva positivista de se pensar o direito, passamos para o pós-positivismo, de modo que se admite uma interpretação pelos atores jurídicos, e aí justamente um sistema que era fechado veio a ficar extremamente aberto, porque alguns passaram a ver, então, alguns juízes especialmente passaram a ver nesse novo cenário a possibilidade de interpretar do jeito que quiser a norma jurídica e acabar criando normas para serem aplicadas independentemente do que estava escrito, né? E aí isso, como eu indiquei no final da aula passada, isso também era um problema. É igual você curar uma doença qualquer com uma quantidade exagerada de medicamento. Você vai para a supermedicação, aí pode gerar um outro problema, né? Você corrige um problema gerando outro. Foi mais ou menos o que aconteceu, né? Corrigir o sistema, um modelo de aplicação silogística do direito, permitindo-se a criação e uma atividade, portanto, criativa do intérprete. Alguns passaram a entender que essa liberdade criativa ela era irrestrita, de modo, portanto, que isso acabou gerando outro tipo de problema. Se o sistema estava fechado demais, passou a ficar aberto demais. E aí, né, acho que aqui já podemos começar com uma informação nova, um tópico novo, já tem 10 minutos do início da aula. 5 minutos de tolerância total, 5 minutos de resumo, já podemos começar. Eu quero ver com os senhores hoje, e verei com os senhores hoje, as justificativas do ponto de vista dos direitos fundamentais quanto à criação e à instituição desse sistema de pronunciamento vinculatório. O primeiro princípio constitucional que é afirmado, consagrado com essa sistemática da vinculação é a segurança jurídica, inegavelmente. O sistema, sistema jurídico, né? Sempre que eu me referia a sistema, é sistema jurídico. O sistema jurídico, quando ele fica aberto demais, ele acaba se desintegrando, ele deixa de ser um corpo único, da onde se extraem as normas. Isso depõe contra a segurança nas relações, né? Como é que você vai como é que você vai pretender convencer um investidor a trazer um aporte significativo de dinheiro para cá, se esse investidor faz um estudo e vê que aqui, cada hora, nós temos uma decisão, uma orientação jurídica distinta? A segurança jurídica é um dos pilares do Estado de Direito. É um daqueles princípios mais importantes. Há mesmo quem diga que a segurança jurídica é um sobreprincípio, que está na base do próprio Estado de Direito, se falarmos em segurança. Segurança em todos os sentidos possíveis, né? Eu estou falando da segurança jurídica, mas também a segurança pública, a segurança no desempenho das funções, todo e qualquer tipo de segurança é muito caro para o direito. E quando a parte não sabe, né, os jurisdicionados, os cidadãos não sabem qual conduta adotar, em razão de que cada juiz pensa de uma forma, que é justamente a mazela da abertura extrema do sistema, nós temos um grave problema de desintegração e de segurança jurídica em relação às normas e às instituições. Então,
A vinculação, ela vem para eliminar essa mazela, eliminar esse mal e trazer com isso a previsibilidade. Na verdade, segurança jurídica tem duas vertentes possíveis de se extrair da garantia fundamental da segurança jurídica. Uma primeira leitura, ou uma primeira acepção possível, vertente possível, é a vertente objetiva, que é justamente essa que acabamos de falar, da previsibilidade. Então, as normas têm que ser previsíveis, para que você possa orientar a conduta, para que você, enquanto cidadão, e você, enquanto advogado, que daqui a pouco serão, possam orientar os seus clientes do que se pode fazer, até onde se pode ir, o que não pode fazer. Nós estamos, especialmente no momento que as pessoas pensam que pode fazer tudo, que tudo que é justificado com uma boa intenção, vamos assim dizer, você pode fazer. Não é bem por aí. Nós temos um regramento jurídico que baliza as condutas humanas. E deve ser aferível com clareza e com facilidade quais são esses atributos. O que pode ser feito, o que não pode ser feito. Qual a conduta que é lícita, qual a conduta que não é lícita. E no sistema que nós tínhamos, ainda temos, mas está melhorando já bastante, era inimaginável que o advogado pudesse, com precisão, cravar uma posição, uma conduta. Claro, vai um certo exagero nisso que eu estou falando, não era com tudo também. Mas em muitas situações, o advogado ficava refém, e ele tinha que virar para o cliente e falar, olha, não sei. Vai depender de onde isso vai acabar resultando em um processo, a questão é controvertida, isso vai acabar caindo em um processo, na verdade, você vai ganhar ou vai perder dependendo de onde que você caia. Isso naturalmente faz parecer que o advogado é um péssimo profissional, né? Porque meio que orientação não serviu de nada, né? O cliente vai te procurar, você lhe orienta que não tem resposta. Que você não sabe bem o que pode fazer ou o que não pode fazer. Olha o problema disso. É isso que é a desintegração do direito. O que retira a previsibilidade. E muitas das vezes, também não quero aqui passar pano para os advogados, não. Tem gente muito ruim, realmente. Mas muitas das vezes não era culpa do advogado. Veja, o advogado podia apresentar um relatório de todos os juízes. Imagina que ele atua numa vara civil, e no Rio de Janeiro capital são mais de 50 varas cíveis no Fórum Central. E ele apresenta para o cliente, olha aqui, uma planilha. O juiz de tal vara civil pensa de um jeito, de outra vara civil pensa de outro jeito, de outro. Cada um pensa desse jeito aqui. Então a culpa não é minha. Eu sei. Eu sei bem com quem eu estou lidando. Estou muito bem atualizado. O problema é que não sou eu que julgo. É um agente do Estado que julga, que cada juiz pensa de uma forma. Mas aí o cliente... Mas não é uma lei só? Vem cá, a qual lei que eu me submeto? Você submete a essa lei aqui. A lei de regência da sua hipótese é essa aqui. Então lê aí. Não adianta ler aí. É isso. A princípio é isso. Mas tem juiz que pensa que é isso mesmo, tem juiz que pensa que é isso mais um pouquinho, tem juiz que pensa que é isso e menos um pouquinho. Então eu não posso te assegurar, porque não adianta saber só o que está na lei. Tem que saber a forma como o judiciário decide. E aí ele poderia naturalmente perguntar, como que o judiciário decide? Aí não sei. Decide assim, assim e assado. Decide de 3, 4, 5 formas diferentes. Volto a dizer, depende de onde você cair. Olha o problema disso. Isso era algo horroroso, né? Agora, nós temos que entender uma questão aqui, né? Veja, esse mesmo cliente podia perguntar para o advogado, tá, vamos supor o pior dos mundos. Eu caí diante de um juiz que pensa a pior forma possível, pior consequência jurídica em relação à minha conduta. Eu posso recorrer, né? Pode, naturalmente, você vai para o tribunal. Estando aqui no Rio de Janeiro, você vai para o TJ, segunda instância no Rio de Janeiro. Então, doutor, como é que o TJ do Rio de Janeiro pensa? Mesma coisa. Depende da câmara que você vai cair. Se cair numa câmara de um jeito, numa outra câmara de outro jeito, está aqui mapeado, vai depender da sorte, né, do sorteio. Aquilo que eu já fiz menção para vocês, eu acho, que eu falei, a chamada jurisprudência lotérica. Né? Que é isso. Acabava que o que decidia os rumos de alguns processos era onde caía.
era onde cair. E, naturalmente, isso não faz sentido nenhum, lógico. Né? E aí o cliente, aí vou para Brasília se eu perder. Mesma coisa. Depende da turma que você vai cair no STJ. Numa pensa de um jeito, na outra pensa de outro jeito. Olha, o drama. Coisa horrorosa. Né? Eu preciso fazer uma ressalva aqui, uma consideração a latere, que é o fato de que a divergência jurisprudencial, e eu sei que eu já mencionei isso, mas é bom para deixar bem pontuado, a divergência jurisprudencial não é um mal em si mesmo. Ela não é de um todo um problema. Em alguma medida, posições jurídicas divergentes até contribuem para o amadurecimento do direito. Então, posições intermediárias, posições extremistas em cada um dos sentidos, são argumentos que se somam e que acabam contribuindo para o amadurecimento jurídico, para o aperfeiçoamento da interpretação. Muitas das vezes, depois de todo o esforço do intérprete, ele percebe que não se deu conta de uma outra posição, de um outro ponto de vista. E como é que se dá isso? Como é que ele muitas das vezes percebe isso? Ou lendo um artigo aqui, um artigo ali, ou vendo decisão judicial de um outro lugar. E ele pode mudar o seu entendimento. Ou ele pode procurar ser instigado a criar um outro argumento para combater aquele outro. Veja como é que isso vai alimentando um aperfeiçoamento jurídico. A divergência jurisprudencial não é um fim em si mesmo. A grande questão da divergência é a sua perpetuação, a indefinição ad eternum das discussões jurídicas. Então você teve uma acirrada divergência. E aquela divergência era manifestada num tribunal aqui, no outro ali, cada um pensava de um jeito. Isso não é um problema. O problema é isso perpetuar décadas, séculos, sem definição. Pois se depois que você teve divergência no âmbito dos juízos inferiores, depois no âmbito dos tribunais intermediários, isso chega no Tribunal Superior, ou STF ou STJ, que nos interessa aqui na área civil, ele, STF/STJ, vai tomar a decisão, vai definir a questão. Sendo questão de ordem infraconstitucional, o STJ. Sendo lei federal infraconstitucional, o STJ. Sendo norma constitucional, o STF. O grande problema se situa na continuidade da divergência após a manifestação desses órgãos. Aqui que é o grande problema. Não há um problema na divergência em si, volto a dizer. Muito pelo contrário, essa questão da divergência, os senhores verão, quando começarem a acompanhar os julgamentos no STF, no STJ, muitas das vezes tem um voto vencido. O julgamento no tribunal se dá por um colegiado. Eu acho que eu já comentei isso com os senhores também, mas nós veremos adiante de qualquer maneira. Então, cada um dá o seu ponto de vista. Em geral, o relator vota, os outros acompanham ou não. Quem não acompanha abre uma divergência. Muitas das vezes você vê um julgamento e vê assim, ó, plenário do STF, 10-1. Geralmente até quem é vencido é o Marco Aurélio. Vocês vão reparar isso. E muitas das vezes, no voto vencido, tem informações importantes. Você te faz refletir e fala, caraca, é verdade. Até posso não concordar. Até acho que não se aplica nesse caso. Mas sabe que eu não tinha pensado que isso poderia ser assim? Ou até concordo com o que está dito. Concordo, só que eu acho que não tem força o suficiente para mudar o entendimento. Mas é um bom ponto de vista. A divergência é sempre salutar. E os órgãos colegiados, de modo geral, não apenas no mundo jurídico, os órgãos colegiados na administração, no legislativo, no judiciário, têm justamente essa finalidade de trazer visões díspares, perspectivas diferentes. Inclusive por conta disso que nós temos o quinto constitucional, os senhores se lembram? Que é o ingresso no tribunal de membro da advocacia e do Ministério Público, sem ser um juiz de carreira. Por que nós temos esse quinto constitucional? Por que lá no STF tem ministro que não é juiz de carreira? É para dar oxigenar,
para trazer uma revigorada em novos posicionamentos, modos de pensar. Então, numa câmara criminal, isso fica mais claro ainda, né? Numa câmara criminal, imagina, tem um juiz de carreira, um membro do Ministério Público, um procurador de justiça que virou desembargador, um desembargador que é juiz de carreira e um advogado criminalista. Aí, várias visões diferentes, um garantista, o outro mais punitivista, né? Isso gera um órgão plural. Isso gera um órgão plural. E aí ganha a maioria. E de todo modo, você perdeu, você tem forma de ir subindo no ordenamento jurídico. Como mencionei aqui, como voltaremos a ver quando falar dos recursos. Então, de uma vez por todas, a divergência não é um mal em si mesmo. O grande problema é, mesmo após a definição do direito pelos tribunais superiores, a divergência se consumar ainda, ela prosseguir. Qual era a lógica do sistema? Isso está no artigo 102 da Constituição e 105 da Constituição Federal. Artigo 102 da Constituição Federal, em relação ao STF, senhores. Artigo 105 da Constituição Federal, em relação ao STJ. Vai lá falar que o STF é o guardião da Constituição, então ele que define a interpretação da Constituição. O STJ é aquele que concede a última interpretação da lei federal, a última interpretação. Então, se nós temos órgãos que concedem a última interpretação, que definem, portanto, a interpretação, era para a divergência servir, a divergência nos órgãos inferiores, servir para subministrar meios e argumentos para que eles definam qual é o melhor entendimento. E depois que eles tomaram a decisão, quem pensa eventualmente de modo diverso, mesmo assim segue a orientação dele. Porque todos fazem parte de um único poder judiciário. Não há vários poderes judiciários distintos. Há um poder judiciário só. Então, me parece que já deveria ser algo salutar, como nós vimos que é no common law, né? Lá não há norma expressa dizendo que deve seguir e observar a lei. Lá se dá por uma questão lógica do sistema. A Câmara dos Lordes afirmou, então está afirmado, é aquilo. Gosta ou não gosta, é para seguir. Imagine você numa empresa, você não vai seguir a ordem do diretor executivo porque você não concorda. Então, beleza, não segue, passa na RH amanhã, então. É claro que não é para ser tão extremista aqui. O exemplo é extremista de propósito, para fazer pensar. Mas veja, todos não estão na empresa, lá no conglomerado econômico, com o mesmo fim de alcançar o melhor para a empresa? Então alguém tem que decidir de modo gerencial e todos têm que seguir, gostem ou não gostem. Sem prejuízo, naturalmente, de trabalhar para modificação. Mesma coisa o Poder Judiciário. É um Poder Judiciário só, com uma única finalidade, de prestar jurisdição, de cumprir um desígnio constitucional, que é exercer a função jurisdicional, função típica do Poder Judiciário. E se tem um órgão de cúpula do Poder Judiciário, nós temos tribunais chamados de tribunais superiores, porque estão acima dos outros. E temos um tribunal que é o Tribunal Supremo, está acima ainda dos superiores. Ele é supremo. Como é que você não vai seguir a decisão dele? Perceba, não precisava nem constar da Constituição Federal, no artigo 102, parágrafo 2º, que a decisão do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que ela é vinculatória, não precisava constar. Mas como não havia garantia de que iriam seguir, tem que viver. Aqui nós temos que ter um texto, um dispositivo para chamar de seu. Aí eu sigo se tiver um dispositivo. Quando não seria necessário. Tá? Então, não seria necessário, mas já que se fez na nossa realidade, o nosso ordenamento criou. Então, o sistema de pronunciamento vinculatório, ele contribui, ele atua no sentido de trazer previsibilidade, que é uma das leituras possíveis da segurança jurídica. Mas a segurança jurídica, ela tem ainda uma outra acepção possível, uma outra leitura, uma outra vertente possível,
que é a vertente subjetiva. Se a primeira é a objetiva, essa é a subjetiva. E a segurança jurídica lida pelas lentes subjetivas, da subjetividade, ela representa a proteção da confiança legítima. O que significa isso, proteção da confiança legítima? O judiciário deve estar atento a proteger a confiança que os jurisdicionados depositam nas decisões do próprio Poder Judiciário. Então, essa questão da proteção da confiança legítima, ela se associa à ideia de mudança de entendimento jurisprudencial. Porque, como eu lhes disse, é possível que esse amadurecimento jurídico continue subsistindo e isso faça com que a corte que estabeleceu o entendimento qualquer mude aquele entendimento. Também não tem problema aqui. Você não tem que se apegar a erros ad infinitum, porque você constatou o erro tarde demais. Não tem tarde demais. Conserta o erro. Então, se você, passado alguns anos, entende que o entendimento correto sobre a matéria não é X, é Y, você muda de X para Y. Não tem problema nenhum. Essa é uma previsão legítima do ordenamento jurídico. Qual é o grande drama que nós temos aqui? Qual é o grande problema que nós temos aqui? Quando o tribunal vai proferir um novo julgamento, algum tempo depois do entendimento anterior, e nós já vimos que ele pode mudar, não tem problema nenhum, ele vai fazer isso por meio de um julgamento. O tribunal não atua em abstrato, né? Como legislador. O tribunal não edita teses em abstrato. O tribunal atua em concreto, julgando o caso jurídico. E essa mudança de entendimento se dará no julgamento de um outro caso. Nada impede que ele mude. Mas olha o drama. Já pensou se aquele caso se deu da forma como ele não vai entender mais? Mas você imagina, a parte agiu daquela forma porque confiou na jurisprudência anterior daquele tribunal. O tribunal dizia que a solução era X. A parte praticou X. 5 anos depois, cai para julgamento do tribunal. O tribunal olha e fala assim, não, é Y. A parte fala, porra, que putaria, hein? Eu fiz X porque você mandava fazer X até agora. Aí tu vai mudar para Y? Nada impede que você mude, mas assim, de repente, sem avisar. Então, até por uma questão de boa-fé objetiva, nós temos a previsão espalhada pelo ordenamento de modulação dos efeitos da decisão. Nós temos essa previsão no artigo 926 ou 927? 927, parágrafo 2º. É, 927, parágrafos 2º e 3º. Tratam da modulação, deem uma olhadinha aí, vou botar, se divirtam. Mas está dizendo que ele deve, sempre que possível, proteger a segurança jurídica, nessa vertente de confiança das partes. Tem um caso que é paradigmático, sempre que eu atuei num grupo de pesquisa lá na UERJ, quando da minha tese, já comentei isso com vocês, e teve um caso que é de direito tributário, eu não lembro exatamente bem quais são as nuances da situação, mas era uma questão de incidência de uma certa contribuição nos lucros de uma certa atividade ou não. E o STJ tinha um entendimento no sentido de que não incidia. Não incidia. Então, aquele valor que, em tese, as empresas recolheriam para fins da contribuição, virou lucro da empresa e ela partilhou. E elas partilharam entre os sócios. Partilharam. Finalidade da empresa. Partilhou lucro. Essa era uma jurisprudência consolidada, era o entendimento firme do STJ. Aí o STJ, o fisco não se cansa, né? O fisco não baixou a guarda, continuou pleiteando a mudança do entendimento, e nós vimos que não tem problema nenhum mudar o entendimento. E aí, passado algum tempo, o STJ mudou o entendimento. Ele tinha dito que não incidia uma certa exação fiscal, e passou a dizer que incidia sim. Incidia sim. Só que eu volto a dizer, quando ele foi julgar o caso específico lá da empresa XYZ, uma empresa qualquer,
Nesse caso, ficou claro que a empresa só distribuía os lucros porque o STJ dizia que não incidia. Então tinha parecer jurídico na empresa e tudo. O chefe lá do setor, sei lá, econômico, fiscal da empresa, indagava assim, podemos distribuir o lucro? Estava nos autos isso. E o diretor jurídico, pode distribuir. Entendimento XYZ do STJ está aqui, a questão é pacificada, é definida. Depois que o STJ afirmou isso, ele reafirmou em diversas vezes. Então podem ficar tranquilos. Pode distribuir. Pô, mandou mal o diretor? Muito pelo contrário. Ele prestou uma boa orientação para o seu cliente, com base no entendimento do STJ, a quem compete definir aquela questão. E no julgamento daquele caso, o STJ decidiu falar que não, que vai cobrar, que pode cobrar. E veja, quando chega no STJ, não é o primeiro julgamento da causa. Não é uma demanda que foi instaurada 6 meses atrás, 1 ano atrás. Ela já tinha ali alguns anos de tramitação. A empresa falou, pô, distribuí porque você deixava. Eu confiei em você, STJ. E agora você quer retroativo? Você vai deixar o fisco me cobrar os últimos 5 anos? Eu vou quebrar. E quebrou. A empresa quebrou. Não só aquela empresa, diversas outras empresas nesse ramo, que eu não lembro bem qual que é, eu lembro da situação, quebraram. Porque quando vem a cobrança do fisco, com multa, com incidência de juros, não tinha como pagar. Era até mais fácil começar uma outra do zero. Não tinha como. Veja, isso depõe contra a confiança que os jurisdicionados depositam nas decisões. Isso gera ainda mais insegurança. É para seguir ou não é para seguir? Mas e se depois mudar, hein? Ah, se mudar, eu não posso fazer nada. Mudou, você está lascado. Bom, isso não é um país sério, então é complicada a situação. Veja, volto a dizer. O tribunal pode mudar o entendimento. Só que o que esses parágrafos estão chamando atenção é o seguinte, olha, em primeiro lugar, você vai mudar um entendimento que vai repercutir em vários campos da sociedade, faz audiência pública, chama ali uma participação de amicus curiae, como está no parágrafo 2º, para trazer um maior amadurecimento ainda quanto à mudança ou não. Nós vamos falar melhor sobre a participação do amicus curiae de audiência pública. Adiante. E o parágrafo 3º diz, olha, se você está convencido que é para mudar, muda. Muda. Mas traz uma sinalização naquele julgamento. Você tem que, em algum momento você vai mudar. Então você vira para o fisco e fala assim, olha, você vai passar a cobrar. Mas nesse caso aqui não, é sacanagem com esse cara. Então vamos fazer uma regra para frente. Em regra, os julgamentos se dão para trás, né? O judiciário julga algo para trás. O que é a modulação dos efeitos? É modificar a incidência dos efeitos. A partir de quando que a decisão vai produzir efeitos. Então, em um caso em que você está mudando diametralmente o seu entendimento, mude. Mas mude dali para frente. É meio que uma comunicação com os advogados, com o sistema jurídico como um todo. Senhores advogados, dessa matéria aqui, mudei de entendimento. Daqui em diante eu vou pensar assim. Deixo de aplicar esse entendimento nesse caso porque eu estou protegendo a confiança desse jurisdicionado. Então, essa é uma técnica, que é a técnica da modulação dos efeitos, que o direito constitucional trabalha melhor do que o campo próprio aqui do processo civil. Tá? Então, segurança jurídica é alcançada, é consagrada pela técnica da vinculação, e isso acaba trazendo, de um lado, previsibilidade, e não fecha as portas para mudança de entendimento. O que se recomenda é que também se proteja a segurança jurídica, tutelando a confiança que a parte deposita. Uma outra garantia fundamental que é consagrada com a técnica da vinculação é a isonomia. Veja, isonomia, meus amigos, que é a isonomia substancial, né? Hoje em dia já não se tem dúvida que a isonomia formal não atende mais às necessidades do direito, é a isonomia
substancial que se faz menção. E isonomia substancial se associa à ideia de equilibrar as relações jurídicas, o que vai demandar, portanto, uma análise casuística. Né? Essa ideia de modulação de efeitos é uma análise muito casuística. Pois bem, aqui na isonomia, mais precisamente, eu gosto muito da definição do professor Luiz Guilherme Marinoni, e ele já trabalhava com isso antes mesmo de se pensar em vinculação, quando isso ainda era muito embrionário, apenas textos apenas textos em artigos. E ele já há muito tempo, no manual dele, ele já tratava a isonomia em 3 vertentes distintas, em 3 planos distintos. Uma espécie de isonomia pré-processual, isonomia processual e isonomia pós-processual. Que ele chama de isonomia ao processo, isonomia no processo e isonomia pelo processo. Aqui é uma questão de português até, né? Para bom entendimento, você tem que dominar ali as preposições, né? Qual é o sentido, o aspecto semântico de se falar em isonomia ao processo. Então, estamos falando de igualdades materiais, igualdades substanciais, de acesso ao processo. De você conseguir chegar até o processo. Essa é a isonomia ao processo. A isonomia ao processo ela está associada, portanto, à noção de acesso à justiça. Nós tivemos aula de acesso à justiça, se fui eu que passei para vocês, se fui eu que dei essa aula para os senhores, até acho que fui. Nós vimos lá que o projeto Florença visa eliminar os óbices do acesso à justiça. Um dos óbices é o óbice econômico, o outro é o óbice da tutela coletiva, depois teve o óbice procedimental. E nós podemos ficar aqui com o exemplo do óbice econômico, para fins de isonomia, igualdade substancial de acesso. Simples, quem pode pagar, paga, quem não pode, não paga. A regra é o pagamento pelas despesas processuais, a antecipação das custas. Só que isso é para quem pode pagar, isso é a regra. Se você, por acaso, não puder, o Estado permite que você venha demandar em juízo gratuitamente. Nós temos o benefício da assistência judiciária gratuita. Artigo 98 e seguinte do CPC. Veja, tratamento diferenciado e distinto para quem está em situação distinta. Mas não é o nosso tópico aqui. Isso não tem nada a ver com vinculação. Então, essa é a isonomia ao processo. Igualdade material no acesso, no ingresso ao Poder Judiciário. Nós também temos a possibilidade de se falar em isonomia no processo. Então, quer dizer, já tem um processo instaurado. Isonomia dentro do processo, durante o trâmite do processo. E essa leitura da isonomia é a questão de paridade de armas, né? Condições também igualitárias para a atuação das partes em juízo. Então, falou um, falou outro. Um tem prazo para manifestação, o outro tem o mesmo prazo para manifestação. Mas não precisa sempre ser o mesmo prazo, né? Isonomia substancial. Pode ser que alguns sujeitos processuais tenham um prazo diferenciado, como a Defensoria Pública. De um lado, temos um todo-poderoso de um escritório privado. Do outro lado, temos uma recém-instaurada Defensoria Pública. O prazo da Defensoria Pública é dobrado. Por uma questão até de sobrecarga de trabalho. Na nossa realidade social, a Defensoria Pública, e a tendência é isso só aumentar, né? A tendência é só aumentar. Com essa desigualdade social que vai crescer, a crise vai durar um certo tempinho, né? Nós estamos primeiro combatendo a crise sanitária. Todos torcendo para que possamos sair com muita segurança o quanto antes. Sei que a galera já está saindo, na verdade, mas eu digo sair de vez, assim, acabar a pandemia. Né? Veio a vacina, acabou. Acabou a crise sanitária. Mas nós teremos a crise social, a crise econômica, que vai demorar um pouquinho ainda. Então, com ainda maior razão, a atuação da Defensoria Pública deve ter prazo dobrado, capaz de triplicar, porque vai aumentar a sobrecarga de trabalho. E nós não vamos ter, proporcionalmente, o número de defensores para a quantidade de pessoas que vão passar a precisar da Defensoria.
Então percebam que mesmo no processo, nós vamos tratar de modo diferenciado aquele que esteja em situação diferenciada. Mas também aqui a isonomia no processo não é o nosso campo de estudo aqui nesse momento. Estamos só construindo o raciocínio. Então temos a isonomia ao processo, isonomia no processo, e o que aqui nos interessa mais de perto é a isonomia pelo processo. Isonomia pelo processo significa a isonomia por meio do processo. O que significa isso? Nós não mencionamos ainda há pouco que houve uma aproximação do civil law com o common law? Essa técnica da vinculação é esse fenômeno de aproximação entre os modelos, entre as famílias jurídicas. Não existe mais civil law e não existe mais common law que seja puro. Exclusivamente civil law, exclusivamente common law, não tem mais. Cada um puxa um pouquinho o que tem de ganho, o que tem de interessante do outro modelo. E nós não vimos que direito comum, common law, significa justamente o direito sendo construído em comunhão de trabalho entre legislativo e judiciário? O que isso tem a ver aqui com o que nós estamos falando? Significa dizer que não basta ter igualdade perante a lei. A Constituição vai dizer que todos são iguais perante a lei. E no cenário contemporâneo do direito isso não é suficiente. Porque de nada adianta sermos iguais perante a lei e recebermos tratamento diferenciados perante o Poder Judiciário. Não é o Poder Judiciário quem traz o sentido final dos textos normativos? De que adianta você submeter de modo igual no início e no resultado final ser diferente? Então, ele sempre tratou disso. É necessário, ele, o Marinoni, é necessário nos preocuparmos com a isonomia pelo processo. E a isonomia por meio do processo ou pelo processo é aquela que resulta das decisões judiciais. As decisões judiciais devem assegurar uma igualdade de tratamento àqueles que estejam na mesma situação fática. É exatamente isso. E é essa lógica que originou lá no common law os precedentes. Nós falamos sobre isso. Eles são mais tradicionalistas, os ingleses, tomando o inglês aqui como paradigma, e não havia necessidade na edição de leis escritas, né? Inicialmente porque eles não dominavam a escrita, era um povo analfabeto. Em segundo lugar, porque quando já tinha decisões judiciais, ou algo próximo do que é a decisão judicial aqui entre nós, quando já tinha decisões judiciais prevendo a regulamentação de uma certa realidade social, eles deixavam de regular. Eles deixavam de regulamentar. E quando vinha a segunda decisão, a lógica era, o caso é igual, então aplica mesmo. E foi assim que foram construídos o sistema jurídico inglês, pragmático, como nós vimos, com uma ênfase enorme no processo, nas cortes. Isso foi ganhando um poder político, acabou transformando em precedente, teoria dos precedentes. E não tem texto de lei dizendo que é precedente. Isso é uma questão cultural e natural deles lá. Seria inimaginável um juiz recém-possado pretender divergir de uma decisão da Suprema Corte. Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Da Câmara dos Lordes. Na Inglaterra. É inimaginável. Então, essa lógica da isonomia pelo processo é o que fez surgir lá entre eles essa afirmação aqui, essa lógica aqui, esse brocardo. Treat like cases alike. Treat like cases alike. Significa dizer uma ordem de ideias no sentido de tratar os casos iguais de maneira igual. Tratar os casos iguais de maneira igual. Isso acabou resultando depois, isso era uma orientação, né, um sentido. E acabou resultando depois, que é o ponto mais concreto que nós temos, e mais próximo da vinculação no common law, essa lógica de stare decisis et non movere carte. Que é citado
entre eles mesmo lá, é a teoria do stare decisis. E que nós, se vocês encontrarem só o stare decisis, é como essa fórmula, stare decisis et non movere quite, foi reduzida por stare decisis apenas. Quando se fala stare decisis, quer significar isso. Que mantenha decidido e não mexa se não tiver motivo suficiente. E é essa lógica. Se a norma é a mesma, o costume é o mesmo, a norma jurídica é a mesma, e o aspecto fático é o mesmo, a decisão tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Naturalmente, nós já mencionamos ainda agora aqui, eventuais divergências jurídicas não são um problema desde o início. Ainda mais em um país continental como o nosso. É até possível se cogitar de uma divergência, cada um entender de uma forma. Mas a partir de um certo momento, e o mais rápido possível, falamos na aula passada o esforço que o ordenamento jurídico teve no sentido de uniformização do entendimento. Né? Então, uma vez que se tenha uniformizado o entendimento, especialmente pela atuação dos tribunais superiores, STF e STJ, que têm a missão constitucional de definir o sentido do direito, artigo 102 e 105 da Constituição, está ali no chat para os senhores, desse momento em diante é inconcebível que tenhamos divergência. Aí é uma questão ilógica. Aí é uma quebra do sistema. É uma quebra do sistema. E nós incorporamos. Os senhores devem saber que a Constituição de 1891 foi feita por Rui Barbosa e inspirada em larga medida na Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que se utiliza do common law. Mesmo que não common law raiz desde o início, como a Inglaterra, os Estados Unidos já trabalhava com uma junção entre common law e civil law. Nós incorporamos técnicas do common law, já não é de hoje. O próprio controle de constitucionalidade que nós trouxemos já tem uma origem alienígena. Só que a gente vai adaptando, vai incorporando de um jeito meio tupiniquim, vamos assim dizer, meio terra brasilis, meio jabuticaba. E a gente não acaba fazendo uma análise por completo. Por que funciona a ideia do controle difuso de constitucionalidade? O controle concentrado é o austríaco, vocês vão lembrar disso lá na aula de controle de constitucionalidade, modelo europeu, austríaco. E o modelo difuso é o norte-americano. O nosso é misto, né? Nós já inovamos isso no mundo. Nós temos dois. Mas nós nos utilizamos do controle misto de constitucionalidade e não pensamos em vincular. Por isso que eu falei lá atrás, o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição não precisava existir. Estava nos livros de direito constitucional. O modelo difuso de constitucionalidade ele só pode vigorar se um tribunal superior próprio para definir a constitucionalidade, uma hora definir de uma vez por todas se é ou se não é constitucional. E depois que ele falou, acabou. A conta não fecha, é inconcebível que nós venhamos a implementar o controle difuso de constitucionalidade, com cada juiz podendo afirmar a constitucionalidade ou não de um diploma normativo, sem a observância de muito entre aspas, de um poder central, de um tribunal central e moderador disso. Então, como é que se faz? O controle difuso de constitucionalidade ele é muito mais para as normas mais recentes. Quando não tem uma definição do STF a esse sentido. O STF foi criado para controlar a constitucionalidade. Para ser o guardião da Constituição, cuja uma das funções é controlar a constitucionalidade. Ele é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Ele afirma que a norma X é inconstitucional. Ou ele afirma que a norma X é constitucional. O juiz de baixo não seguir não faz sentido nenhum. É uma questão ilógica, que fere aquela estrutura normativa, aquela estrutura que eu sempre chamo, que o nosso Poder Judiciário ele é hierárquico e piramidal. O que significa dizer que ele é piramidal? Que ele é uma pirâmide. Então tem muito mais juízes embaixo do que em cima, né? Então quanto mais para baixo, mais jogadores tem. E aumenta a chance de divergência, né? Conforme você vai subindo, você vai afunilando. Então são menos tribunais. Aqui no Rio de Janeiro tem muito mais juízes que desembargadores. Não só aqui no Rio de Janeiro. Todo estado é assim, né? Só dei um exemplo. Muito mais juízes que desembargadores. E você sobe, tem muito mais desembargadores estaduais do que ministros.
São menos, é em menor quantidade os julgadores. Que eu mencionei lá no começo, isso acaba gerando um atravancamento e um retardamento no julgamento, que é natural. Agora, não faz sentido você subindo na estrutura do Poder Judiciário, uma pirâmide, e ser difícil você chegar lá em cima. Nós vamos ver que tem os filtros que foram introduzidos no ordenamento jurídico. E após a decisão, o pronunciamento daquele tribunal, o restante da máquina judiciária dá de ombro e fala, tanto faz o que ele falou. Não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Diante do 102 e do 105, é absolutamente inconcebível. Eu vejo esse sistema de vinculação com muito constrangimento. Eu fico constrangido. Isso fala muito da nossa realidade aqui no Brasil. A figura de imagem que eu costumo fazer no sistema de vinculação, porque a vinculação é o ordenamento dizendo, tem que seguir, porra. Tem que fazer, tem que seguir. Porque não pode ficar tão aberto assim. É na marra, né? Então tá vinculado. Isso é constrangedor. Porque já está na Constituição. Essa função de definir o direito, isso que eu estou falando aqui com os senhores, todo mundo sabe, os juízes sabem. E eu costumo brincar, é como que você está aqui em Friburgo tem o Country Club, né? Imagina que você está no Jardim Botânico. Jardim Botânico. Tem um chão de terra batida. Com uma cerca do lado, aquele caminho bonitinho. E de cada um dos lados tem lá um gramado. Um gramado florido, cheio de flores lindas, maravilhosas. Tudo podado, bem bonitinho. Precisa ter uma placa dizendo que você não pode pisar ali. Precisa ter uma placa. Você tem um chão, um caminho, um chão de terra batida. Um chão com paralelepípedo. Com pedra portuguesa, para você passar em cima. E tem do lado o jardim muito bem cuidado. Será que todo visitante pode pisar? Tanto faz ou tem que seguir aquele caminho ali? Tem que seguir. Não precisa ter uma placa dizendo que não pode pisar? Não precisa. Mas quando tem a placa é por um motivo, né? Já é um constrangimento. Tem a placa é porque precisam dizer que não tem que pisar, porque muitas pessoas pisam. Aí você imagina, mesmo com a placa continuam pisando. Aí bota uma cerca. Quer dizer, proíbem de ir lá porque não tem educação para conviver com lugar aberto. Estavam passando. Aí bota a placa. Aí você imagina, derrubam a placa, né? Cortam a placa para passar. Na administração pública isso não é incomum, não. O poder público vai lá e bota tudo muradinho e tal, o pessoal vai lá e corta, para não ter tanto trabalho. Então, enfim. Aí tem que botar, nesse jardim imaginário que nós estamos aqui supondo, botar cerca elétrica, né? Para a pessoa não ultrapassar. Porque a pessoa não consegue entender, mesmo colocando regras, que no nosso exemplo aqui são placas, grades, a pessoa não consegue entender. Ela quer porque quer passar pelo jardim. E pouco importa se vai estragar o jardim. Ela quer cortar caminho, vamos assim dizer. Isso é constrangedor. Isso mostra muito sobre a nossa sociedade. É a mesma coisa em relação a ter que ter uma lei para dizer que é vinculatório. Quando não precisava, uma questão lógica do sistema. Isso mostra muito dos nossos juízes também. Ok? Então essas são as considerações sobre a isonomia. E nós vamos voltar nessa lógica que eu falei ali, do stare decisis, do treat like is alike, da isonomia, quando formos falar da estabilidade, da coerência, que são algumas das atribuições novas que nós temos aí, lá no artigo 926. Ok? Bom, uma outra garantia que é consagrada com a técnica da vinculação é a ideia de efetividade ou duração razoável do processo, efetividade da jurisdição. Porque, veja, são várias as nuances possíveis que decorrem dessa afirmação que a vinculação traz efetividade. Veja, quando o tribunal competente emite e profere um entendimento vinculatório, todos sabem que, a princípio, é aquilo que vai ser aplicado. Nós vamos ver que o sistema vinculatório ele não traz uma
vinculação irrestrita e absoluta. Nós temos, vamos assim dizer, válvula de escape. Temos como, não é burlar o sistema, muito pelo contrário, é fazer por dentro do sistema. Nós temos como deixar de aplicar um pronunciamento vinculatório, alegando, vamos falar, distinção e superação. Então ele não é absolutamente vinculatório, mas a princípio, né, regra geral é a aplicação. A não ser que você demonstre, muito bem demonstrada, a necessidade de uma superação ou de uma distinção no seu caso. Então, se você já sabe que aquilo vai ser aplicado, a princípio aquilo vai ser aplicado, e se é algo que depõe contra os seus interesses, você nem vai a juízo. O que se espera é que você vai procurar um advogado que vai falar assim, não, nem adianta. Não é para ir a juízo. E se você for a juízo, nós vimos lá em processo civil 1, quando do estudo do procedimento comum, temos a técnica do julgamento liminar de improcedência, do artigo 332. O juiz já profere uma decisão de improcedência antes mesmo de citar o réu, quer dizer, sem nem mesmo citar o réu. Réu, ó, vieram aqui mover uma ação contra você, eu nem te citei, você nem precisou participar, você já ganhou tudo. Porque o pedido contrariava um pronunciamento vinculatório. E eu juiz, estou vinculado agora no começo, estarei vinculado no final, já julgo logo de uma vez. Então, de um lado, gera uma inibição a demandas temerárias, vamos assim dizer, né? Diminui um pouco os aventureiros que vão para juízo para ver no que vai dar. E mesmo que não consiga eliminar os aventureiros, nós temos o que se chama de encurtamento procedimental, ou um efeito intermediário da vinculação, que é a abreviação procedimental. Eu falei aqui do julgamento liminar de improcedência. Petição inicial, sentença. Você pode encurtar o momento da sentença, que seria o momento final, para o início, antes mesmo de citar o réu. Julgamento liminar de improcedência. O encurtamento. Tem outras influências no procedimento do pronunciamento vinculatório, mas as outras questões vão ser mencionadas no curso aqui mesmo, adiante, em outros tópicos. Então, eu, para explicar, deveria falar e explicar todo o ponto, porque vocês não viram ainda, então não compensa aqui. Eu vou citar um caso apenas. Nós vamos ver, esse tópico não está tão distante, na próxima aula, capaz de a gente começar a falar disso, nós vamos ver que o procedimento recursal, o procedimento perante o tribunal, ele se dá pelo princípio da colegialidade. Então, em regra, os julgamentos no âmbito do tribunal se dão perante um colegiado, a reunião de alguns julgadores. Ok? E nós temos a figura de um sujeito processual, que é o relator. Não vou me aprofundar muito aqui sobre o relator, não é a proposta desse nosso encontro de hoje. Como eu disse, nós teremos um momento próprio para tratar sobre isso. Mas o relator, ele tem a função de conduzir o processo do início até o final, vamos assim dizer. Essa é a função precípua dele. Nós falaremos, no momento próprio, sobre os poderes do relator. E um dos poderes do relator é justamente o de decidir monocraticamente, o de decidir sozinho. Mas isso vai de encontro com o que o senhor acabou de falar, professor. A regra é a colegialidade, a exceção é o camarada julgar sozinho. Os senhores vivem escutando aí que o tal ministro decidiu sozinho. A lei traz algumas hipóteses em que um julgador no tribunal pode julgar sozinho. E tem também mecanismos para levar aquela decisão dele para o colegiado. Mas aí nós falaremos isso depois. E aí, o que isso tem a ver com pronunciamento vinculatório? No Código de 2015, vejam lá, só título de curiosidade, artigo 932, inciso 4º e 5º. Eu não vou nem pegar lá, porque aí nós vamos ver no momento próprio. 932, inciso 4º e 5º. O relator pode julgar sozinho para aplicar pronunciamento vinculatório. Eu falei dessa questão do relator nas últimas aulas, quando eu mencionei lá o artigo 38 da Lei 8.038 de 90. Não sei se os senhores vão se lembrar.
artigo 38 da Lei 8.038 de 90, que foi já uma manifestação embrionária lá na década de 90, portanto, inicialmente apenas para os relatores nos tribunais superiores. E depois isso ganhou forma e foi ampliado. O Código de 73 foi modificado, então ainda o Código anterior, para prever a possibilidade de todos os relatores a nível nacional, em todos os tribunais, para que eles pudessem julgar monocraticamente em alguns casos. Só que o Código atual ele acabou dando uma restringida nisso, que ele só permite que o relator julgue monocraticamente o mérito do recurso quando houver um pronunciamento vinculatório. Por quê? Porque a regra é a colegialidade. E a colegialidade estava perdendo um pouco de força por conta dessa ampliação do julgamento monocrático. Então, no Código atual, dentro desse contexto de encurtamento e de abreviação procedimental, o procedimento no recurso começa com a distribuição, vai até a sessão de julgamento, que é o julgamento colegiado. Só que em alguns casos, quando tem um pronunciamento vinculatório, você pode trazer a sessão de julgamento para o momento inicial. O relator julga sozinho. Isso é uma noção de efetividade, portanto, para que se consiga prestar uma tutela jurisdicional o quanto antes, numa duração razoável do processo. Vamos voltar a isso no momento próprio. E uma outra ideia da efetividade, que não podemos perder de mira, é a possibilidade, na verdade, é um incremento da possibilidade de realização de acordos, né? Porque eu disse que você consegue evitar demandas temerárias quando o pronunciamento vinculatório é estabelecido em outro processo e você nem entrou com o seu. Então você vai pensar algumas vezes, antes de entrar com o processo, se já tem um pronunciamento vinculatório em seu desfavor. Se mesmo assim você foi a juízo, o juiz pode julgar desde logo, aplicando o pronunciamento vinculatório. E se está em vias de formar um pronunciamento vinculatório, ou ele já foi até formado, mas depois daquele momento inicial do julgamento liminar de improcedência, do 332, vamos supor, ele foi um pronunciamento formado, vinculatório, em desfavor à sua tese, que você defende lá para a sua empresa. Você vai virar para o executivo lá e vai falar, cara, vamos fazer acordo no processo. Porque vamos nos antecipar para ver se a parte, pela questão temporal, para ela seja mais vantajoso receber agora. A gente faz uma proposta para pagar um pouquinho menos, é vantajoso, porque nós vamos ter que pagar. Tem um pronunciamento vinculatório, não tem para onde fugir. Acabou de ser formado, enfim. Não dá para a gente cogitar de uma modificação, acabou de ser formado. Então vejam que aumenta também a chance, a probabilidade, né? Não é que vai acontecer. Também a empresa não é obrigada, a parte não é obrigada a fazer o acordo, ela pode prosseguir com a discussão. Mas aumenta, inegavelmente, a probabilidade, aumenta a chance de conseguir se extrair um acordo, uma autocomposição, né, na causa. Bom, esses são os principais argumentos favoráveis à adoção da vinculação. Mas nem tudo são flores, né? Nós temos também argumentos contrários à adoção da vinculação. Eu já falei para vocês que a minha tese de doutorado foi sobre isso e que eu defendo o acerto da vinculação. Muito constrangido, mas aceito. Acho que é salutar. Mas eu vou apresentar para os senhores os argumentos contrários, naturalmente, que nessa atividade acadêmica que se desempenha tem que apresentar todos os argumentos. O principal argumento contrário, na verdade os dois têm a mesma ordem de importância. O primeiro dos argumentos contrários que eu vou lhes apresentar é a quebra da liberdade judicial. Quebra da liberdade judicial. Bom, em primeiro lugar, quando se afirma que o judiciário é livre, que os juízes são livres, na verdade a origem dessa garantia, as prerrogativas do magistrado, elas têm como finalidade assegurar a independência dos juízes em relação aos outros poderes. Então essa é a primeira leitura. É bom estabelecer
As prerrogativas de inamovibilidade, de vitaliciedade, elas já vêm desse contexto de assegurar a independência do Poder Judiciário, mas em relação aos outros poderes, para que não haja perseguição política pelo Legislativo / pelo Executivo. Mas dentro do Poder Judiciário, não há problema algum por uma questão, volto a dizer, hierárquica, por uma questão lógica, por uma questão de competências, de divisão de funções, e pela previsão da própria Constituição de que tenha um órgão superior com a missão de definir o direito. Isso não lhe retira liberdade, porque você nunca teve liberdade em sentido contrário. Isso é uma má interpretação. Bom, o juiz é livre, mas se o tribunal reformar a decisão dele, reformado está. Ele não pode falar, não, vou aplicar a minha. Mesmo que vocês tenham reformado, vou aplicar a minha porque eu sou livre. Não, tu é livre, mas não é Deus, porra. Cada um tem sua função. E a função do órgão superior é se manifestar quanto ao acerto ou erro da decisão anterior, inferior. E eu disse, a Constituição já estabelecia desde muito, por um critério lógico, a ideia de vinculação. O STF é o guardião da Constituição. O STJ concede a última palavra da lei federal. Pô, você quer mais claro do que isso? Então, depois que esses tribunais se manifestam, é para seguir. Mas como não seguiram, aí o ordenamento jurídico foi sendo mudado de pouquinho em pouquinho para trazer a vinculação. E por que foi trazendo vinculação? Porque não seguiam. Era uma coisa horrorosa. Não seguia. O juiz recém-possado, na comarca de Varriçai, o cara tomou posse ontem. Hoje ele olha uma decisão do STF, do STJ e fala assim, ah, não. Eles mandam lá para a nega dele, lá em Brasília, aqui quem manda sou eu. Eu sou juiz de direito, eu mando na cidade. Tem quem pense assim. E não é. Ele é tão juiz quanto o ministro é. Cada um deles é agente do Poder Judiciário, só que eles têm funções distintas. Um atua numa perspectiva micro, o outro atua na perspectiva macro. Quando eu digo perspectiva macro, significa que tribunais superiores, mais precisamente, quando se profere uma decisão, você não apenas resolve o caso concreto. Nós veremos que uma das funções dos tribunais superiores é proteger a integridade do direito, concedendo uma única interpretação, a que deve prevalecer. Mas qual o sentido do tribunal definir a interpretação e cada um dos outros milhares de juízes que estão abaixo dele dar de ombros e não seguir? Então, como não pegou no amor, teve que botar na dor. Está vinculado. Mas eu volto a dizer, a minha leitura é que já estariam vinculados desde sempre, por uma questão lógica. E já fizemos até a menção que no common law não há lei prevendo vinculação. Eu sei que nós não somos common law. E eu sei também que o sistema de vinculação que nós adotamos não cria a gente em common law, não nos transforma em common law. Claro que não. Então nós temos a nossa realidade, temos a nossa história, que eu minimamente contei aqui para vocês. E eu vou voltar a ela adiante, rapidinho, para diferenciar jurisprudência de precedente. Só que com a evolução do direito que nós temos, já é para os agentes públicos que exercem jurisdição saber disso. Mas nem todos aceitavam. Porque é aquilo, né? Quando você entra no poder, você muda, né? E julgar é o exercício de um poder. São formas distintas do mesmo poder do Estado, né? Isso se manifesta em diversos. Nos outros poderes, isso se manifesta de uma outra forma, né? De uma outra forma. E no Poder Judiciário se manifesta do jeito... em alguns, no sentido de que acha que pode fazer tudo em relação aos processos. E não é assim. Evidentemente não é assim. Então é um equívoco falar que a vinculação retira a liberdade do juiz. Porque, na verdade, esse tipo de liberdade o juiz nunca teve. Volto a dizer, as prerrogativas e as garantias do juiz, elas tiveram como origem a proteção do magistrado em relação aos poderes externos, legislativo e executivo, para evitar perseguição. Em relação ao próprio Poder Judiciário, nós podemos cogitar também. Mas numa relação de perseguição, de achincanamento, e por uma divergência qualquer de voto e da carreira da magistratura
o presidente do tribunal querer te lotar numa comarca distante do interior. Não pode, tem garantias. Mas nunca houve uma garantia para você tirar a decisão jurídica, a solução jurídica lato sensu, da sua cabeça. E cada hora decidir de uma forma distinta. E não ter que submeter uma decisão de alguém que integre uma estrutura acima da sua. Isso nunca teve. Nunca teve. Nunca se cogitou que se tivesse. A minha pergunta é o mais simples. Pode o juiz de primeiro grau virar para o tribunal que está acima dele e falar que não vai cumprir a decisão do tribunal? Não pode. Pode o juiz virar para o STF e falar que não vai cumprir a decisão dele, uma missão dele, STF constitucional, de definir a proteção da Constituição, e o juiz não submeter? Não pode. Mas como não aceitaram no amor, não pegaram desde sempre, o que já era óbvio, estabeleceu-se na marra, coercitivamente. Então, a liberdade do juiz nunca foi apta a lhe transformar num Deus, para que ele possa fazer o que bem lhe entender, pouco importa os outros. Claro que não é assim. E nós vimos, e nem é pouco importa só os desembargadores, ele não pode falar pouco importa a lei também. Nós vimos que essa retomada de poder do juiz não significa que a lei não vale de nada. A lei é um dos elementos, a lei é o pontapé inicial. A lei é o pontapé inicial. Que pode, com os outros elementos, ser até conformada e ser interpretada. Agora, o juiz não pode, sem nenhum ônus argumentativo, sem nenhuma fundamentação, olha a importância da fundamentação aí, pegar uma lei que diz bola e falar que é búlica. Porque o legislador que se dane, ele pensa o que ele quiser. Não pode, nunca pôde. Está vinculado ao ordenamento jurídico. E nessa ideia de vinculação ao ordenamento jurídico, que a própria Loman traz, né? A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar 35 de 75, salvo engano. Salvo engano. Botar Loman, vocês acham? Lá se diz que o juiz está vinculado ao ordenamento jurídico. O juiz aplica o ordenamento jurídico. Ele não faz jura quando toma posse? Ele jura aplicar o ordenamento jurídico. Só que hoje em dia, o ordenamento jurídico não significa apenas a lei. O ordenamento jurídico é um conjunto maior do que apenas a lei. Que é o que se... Tanto que os senhores já devem ter percebido que na doutrina do direito administrativo, o Alex diz, neste caso, devido ao processo legal. Exatamente, o due process of law. Devido ao processo legal. Tem que respeitar o devido processo legal. O senhor deve ter ouvido falar na doutrina do direito administrativo, na doutrina do direito constitucional, ao invés de legalidade, juridicidade. O que é o termo juridicidade? Princípio da juridicidade. É a legalidade ampliada. É porque legalidade nos remete naturalmente à lei. Ao passo que juridicidade nos remete à ideia de ordenamento jurídico, que é um conceito mais amplo do que de lei. O ordenamento jurídico é um conjunto, é um gênero que tem na lei uma das espécies, um dos elementos. E um outro elemento possível de se cogitar são os pronunciamentos vinculatórios. Formam, externalizam o modo que se deve entender e interpretar, depois de eliminar uma divergência, eventual divergência interna, depois de todo o amadurecimento jurídico sobre a questão, aquilo deve ser aplicado obrigatoriamente. Porque é uma forma de se garantir isonomia, é uma forma de se garantir segurança jurídica. E aí, para encerrar, a figura de imagem que eu bolei aqui, que eu construí, é a seguinte: juiz é livre. Juiz é livre. Mas veja, quando você vai visitar alguém que na porta, uma casa com um quintal, aí na porta tá assim, cuidado, cachorro solto, cachorro é livre. Imagina uma placa nesse sentido assim. Você fala, pô, então não posso sair entrando, né? Tem que tocar a campainha, ligar, falar que eu cheguei para prender o cachorro. Cachorro perigoso, cão perigoso. Aí você toca a campainha, o cachorro vem latindo lá, um quintal grande, imagina. Aí você vê que o som vai se aproximando. Enquanto você está ali esperando, o cachorro está do lado de lá da porta, batendo, pulando na porta, assim, latindo. Você consegue perceber? A porta fica tremendo. A minha pergunta é, esse cachorro está solto ou está preso? Está solto, né? Aliás, é por isso que você está ali fora ainda. O dono vai prender e tal. Esse cachorro não está preso.
O cachorro está solto. Mas quando se diz que o cachorro está solto, ele está solto na cidade toda, está solto no mundo para fazer o que ele quiser? Não, ele está solto porque ele não está preso na coleira. Mas ele ainda continua preso, vamos assim dizer, aos limites da casa, né? Aos muros. Ele não consegue pular o muro. É o juiz. O juiz está preso na coleira? Não, o juiz está solto. Ele pode interpretar. Ah, mas o juiz então está solto, ele pode andar pela cidade, o cachorro andar assim. Não. Ele está solto, ele está livre, ele tem liberdade, ele pode interpretar, mas dentro de certos limites. Ele não pode ultrapassar certos limites. E esse limite tem tudo a ver com o que o Alex nos trouxe ali, ó, devido ao processo legal, o due process of law, o modo adequado de construir o direito. Não pode criar do nada a solução. Ele pode conformar. Ele pode fazer meio que um stick puxa, ajustar dentro de certos parâmetros. Porque ele não está totalmente preso, não está vinculado. Mas o fato dele não estar totalmente preso não equivale a dizer que ele está totalmente solto. Essa é a figura de imagem que eu construo. Acho que dá para eu me expressar, mas me fazer entender ainda melhor com essa figura de imagem. É assim que eu vejo juízes. Eu vejo juiz um cachorro solto, mas dentro da residência. O juiz está solto, ele não está preso à lei. Não está amarrado numa coleira à lei, como já foi lá atrás no surgimento do civil law. Ele está solto, mas ele está solto dentro do quintal. Pode ficar ali, aí faz xixi para marcar território perto do quintal. É isso que ele pode fazer. Ele não pode achar que ele está livre no ordenamento jurídico, solto, vida doidada para fazer o que ele bem entender. Não é por aí. Bom, e uma outra alegação contrária à tese da vinculação é a do engessamento do direito. Engessamento do direito ou petrificação do direito. Petrificação do direito vem da alegação de que se estaria transformando o ordenamento jurídico, o direito, em algo sólido, em uma pedra, que não se admitiria, portanto, maleabilidade, modificações, conformações e transformações. Seria uma pedra estática. A vinculação traria uma pedra. Isso é um equívoco também. É um equívoco dos maiores. Muitos, eu já vi, agora tenho visto menos, graças a Deus, mas também devo lhes confessar, tenho lido menos. Tenho visto menos, tenho lido menos. Mas tenho visto menos, também não parei de ler, naturalmente, mas tenho visto menos teses no sentido de que, como nós adotamos um sistema de vinculação próprio do common law, e como no common law a vinculação é absoluta, logo o nosso seria absoluto também. Bom, essa premissa ela já parte no início de um equívoco, que é o fato de se sustentar que no common law a vinculação é absoluta. Ela já foi absoluta. Acontece que não é mais. Porque eles criaram técnicas para justamente atualizar o direito, oxigenar os precedentes, trazer uma maior conformação, maleabilidade. E foram justamente essas técnicas que nós trouxemos para cá. A distinção e a superação. Tem, inclusive, afirma expressa no nosso ordenamento jurídico. Artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º. Mas nós vamos voltar a tratar dele já adiante. Eu dizia que no ordenamento, que no sistema do common law, nós já tivemos a vinculação absoluta. Isso se deu até no julgamento de um caso que é famoso, Beamish versus Beamish, mas foi ali na segunda metade do século XIX, 1800 e qualquer coisa. 1800 e qualquer coisa, não lembro. Na segunda metade, 60 e qualquer coisa, não lembro. Eu diria 1868, 1868, mas aí também que pouco importa. Na segunda metade do século na segunda metade do século XIX, 1800 e qualquer coisa. A Câmara dos Lordes, que é o equivalente ao nosso STF aqui, ela realmente chegou a afirmar que
Uma vez que ela tenha estabelecido um precedente anteriormente, ela nunca mais pode mexer. Então, estava diante dela um julgamento de um caso em que o camarada estava alegando que o julgamento anterior estava errado. O julgamento anterior, um precedente anterior, estava errado. E que ele não poderia ser aplicado, portanto, no caso concreto, porque não é para aplicar o que está errado. E a Suprema Corte falou, está errado mesmo. Tem razão o recorrente, está errado, erramos. Mas vamos manter o erro. Vou aplicar o precedente ao caso concreto. Porque o precedente aplica-se para todos, irrestritamente, para o todo sempre. Ainda que esteja errado, ainda que gere uma injustiça. Eles afirmaram essas duas previsões. O precedente é para ser seguido sempre, para o todo sempre. Mesmo que depois venhamos a afirmar que ele estava errado. Aqui não é nem mudança de entendimento, aqui é erro. Eles afirmaram que já nasceu errado. Estava errado lá atrás, está errado hoje ainda, mas vamos manter o errado. Por quê? A lógica deles era a segurança jurídica. Nós preferimos ter uma regra já definida e sedimentada e aplicar ela numa linha decisória subsequente para o todo sempre, ainda que esteja errada, que isso vai trazer segurança jurídica. Porque todo mundo vai saber que é para fazer aquilo, mesmo que aquilo seja errado. Mas é para fazer o errado. Tem segurança jurídica. Eles mesmos depois perceberam que isso era um tremendo de absurdo. Isso era quase que tornar a segurança jurídica absoluta. E os direitos fundamentais, eles se amoldam, né? Dignidade da pessoa humana, efetividade da jurisdição. A justiça, a jurisdição é prestada para fazer justiça e não injustiça. E eles abriram uma válvula de escape. Depois, veja, fez um barulhão aqui, acho que alguém ativou sem querer o microfone, pode ter sido? Eu levei um susto. Em 1966, a Câmara dos Lordes mudou seu entendimento. Então, quem afirma isso se fia numa tese que já está superada, vai bater daqui a pouco um século, cara. Tem aí 66, faz 34, 54, tem meio século de superação. Porque lá mesmo no common law não se tem mais pronunciamento vinculatório de modo absoluto. E eles criaram como técnicas para excepcionalizar, portanto, a aplicação vinculatória, eles criaram o overruling, que caramba, tá ruim de eu ver ali. Overruling, acho que agora tá certo. Caraca. Que é, entre nós aqui, a superação. E eles criaram também o distinguishing, que é a nossa distinção. E como eu lhes disse, há previsão expressa no código para tratar desses instrumentos. Já estou pela honra da firma aqui. Então está no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º do CPC. O parágrafo 1º do 489, ele traz as hipóteses em que a decisão é nula por falta de fundamentação. Nulidade da decisão por falta de fundamentação. Pela aplicação equivocada do direito. Então há um vício na decisão, um vício que é de nulidade, porque o modo pelo qual o juiz chegou à decisão está equivocado. Então a fundamentação, os senhores já viram os elementos da sentença, né? Artigo 489 mesmo, lá fala relatório, fundamentação, motivação e dispositivo. A fundamentação é a exteriorização dos motivos da decisão.
Então, será nula a decisão quando ela deixar de seguir pronunciamento vinculatório, enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Mas não é em todo caso. Olha aqui. É nula a decisão quando deixa de seguir um pronunciamento vinculatório invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento, ou sem demonstrar a superação do entendimento. Ou seja, a não aplicação de um pronunciamento vinculatório não é um vício sempre. Ela somente vai ser um vício se não for demonstrada a distinção, se não for demonstrada a superação. Dito de uma outra forma, é possível deixar de seguir um pronunciamento vinculatório em caso de distinção ou em caso de superação. E eu mencionei para vocês lá atrás, e eu falei que eu ia precisar disso de novo, adiante, chegou o momento. O fundamento do sistema de vinculação no common law é o treat like cases alike, que vem da isonomia. Trate os casos iguais de modo igual. Mas se o seu caso é distinto, ele é até parecido, mas não é idêntico, não é igual, pois não aplica. Não é para aplicar em caso diferente. É para aplicar em caso igual. E, naturalmente, o advogado vai ter que ter essa habilidade. Então, é muito importante na lógica de vinculação, da técnica dos precedentes, trabalharmos com a noção do contorno fático. Nós temos que saber quais foram os fatos que levou à formação do precedente, para que quando tivermos com um caso concreto para defender o nosso cliente, a gente possa afirmar se o caso é idêntico ou distinto. Porque se o caso tiver uma distinção, você pode buscar uma solução também distinta. O pronunciamento vinculatório é para ser aplicado em casos idênticos. Então vejam que a aplicação e a superação, eu falei da distinção, a superação é quando você demonstra que há novos elementos fáticos, sociais, jurídicos, para mudar o entendimento anterior. É quando você basicamente demonstra que agora está errado o entendimento, que ele precisa ser superado, portanto. Ok? Então vejam, a aplicação do pronunciamento vinculatório, ela não é mecanizada. Assim como você não pode aplicar a lei de forma mecânica, você tem que interpretar, você também não pode aplicar o precedente, o pronunciamento vinculatório de forma mecânica. Você também tem que interpretar o precedente. Uma tarefa importantíssima é você interpretar o precedente. Como eu lhes disse, para você já de início, além de entender o que ele significa, para que você possa estabelecer se o caso que você está a julgamento agora é idêntico ou não, ou se é distinto. Se o caso for idêntico, a solução deve ser idêntica. Se o caso for distinto, a solução pode ser distinta, totalmente ou parcialmente. Ok? Então, a aplicação do pronunciamento vinculatório, ela não é mecânica, mas ela é dinâmica. Há um dinamismo na aplicação do precedente. Tá? Bom, superada esta fase aí, vamos lá que nós temos meia hora ainda. Só respirar um pouquinho aqui. Eu quero ver dois tópicos com os senhores hoje ainda, que são menores, naturalmente. Um outro tópico que eu quero falar com os senhores é a distinção entre precedente, jurisprudência, súmula e ementa. Porque esses são termos muito comuns de se fazer menção, mas que na teoria dos precedentes, né, no sistema vinculatório, só que eles não significam a mesma coisa, são coisas distintas. O precedente, meus amigos, o precedente é uma decisão que ela é paradigmática, relevantíssima, em razão dos seus argumentos, em razão de onde ela é ditada também. Essa que é a noção originária lá do common law. Uma única decisão, em um outro dado é esse, o precedente ele é próprio do sistema do common law. Ele tem a origem no common law. E nós incorporamos aqui.
Então, precedente nos passa, em primeiro lugar, a ideia de common law. Em segundo lugar, a ideia de uma decisão. E uma decisão que tem força em relação às demais, porque ela é uma boa decisão, uma decisão paradigmática. Tem bons argumentos. Então, ela tem um potencial de convencimento. E lá no common law, esse potencial de convencimento, essa questão da hierarquia, foi suficiente por si só a trazer a vinculação aos precedentes. Ok? Volto a dizer, lá não tem texto de lei dizendo que tal decisão ou aquela outra é vinculatória. Jurisprudência é uma outra coisa. A jurisprudência nos remete ao civil law. E nos remete a um conjunto de decisões. A jurisprudência, dito no singular, remete a um conjunto. É como se você fosse falar de um time. Você não sabe que no time tem 11 jogadores, fora os reservas? Mas você fala o time, né? O elenco. O quadro de professores. Você sabe que são vários professores. Você se refere no singular a um conjunto. Quando você fala a jurisprudência, é um conjunto de decisões. Em um certo sentido. É até possível falar em um mesmo tribunal tem jurisprudências distintas sobre uma mesma causa. Tem divergência interna. Então tem um conjunto de decisões que pensam em um sentido, tem um conjunto de decisões em outro sentido. Já quando você fala que a jurisprudência é uniforme, ou que a jurisprudência está consolidada, é que há um conjunto de decisão muito, muito firme, em um certo sentido. Mas jurisprudência sempre significou um conjunto de decisões, uma pluralidade de decisões. Então, quando se fala em jurisprudência, está associado ao civil law e está associado a um conjunto de decisões. E a força que se extraía da jurisprudência sempre foi uma força persuasiva. Persuasiva vem de persuasão, de convencimento. Então, era uma força que você utilizava para ser mais um argumento. Então, assim como você trazia a doutrina para conformar o entendimento, para direcionar o entendimento a seu favor no julgamento, você trazia uma jurisprudência também. Um conjunto de decisões de um tribunal, de outro, quanto mais para cima, melhor, quanto superior, melhor, para tentar convencer o juiz de que é naquele sentido que você está advogando, defendendo. Só que a jurisprudência no civil law, pelas razões que eu já mencionei aqui vocês, por todos os exemplos, pelo primado da lei, né, pela primazia da lei, pela concentração de poder no legislador, a jurisprudência nunca teve força política, nunca teve, portanto, eficácia vinculatória. Nunca teve antes. Agora nós estamos num novo cenário. E estamos trazendo, aproximando-nos do common law, dessa ideia de vinculação. Então está aí uma distinção muito clara entre precedente e jurisprudência. Agora, súmula é um fenômeno próprio do civil law, e não é nem de todos os países do civil law. É uma criação brasileira / italiana. É uma criação brasileira. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, muito curta. E na Itália tem um fenômeno parecido também. As súmulas, meus amigos, elas são enunciados abstratos que atuam no sentido de reproduzir, de reduzir, em poucas palavras, qual é a jurisprudência. Em súmula é um passo além da jurisprudência. A súmula é a exteriorização da jurisprudência. Então tem um conjunto, qual é o entendimento do tribunal de uma certa matéria? Você poderia dizer, tem um emaranhado aqui de 5.000 decisões. Como é que é essa jurisprudência aqui em tal sentido? Ou você pode dizer, o entendimento do tribunal está consolidado, está tão consolidado que tem um texto numa súmula dizendo qual é o entendimento dele. E esse texto, esse enunciado, essa frasezinha, uma, duas, geralmente curtinho, o mais curta possível, o mais objetiva possível, ela reduz, ela resume, portanto, ela resume aqueles julgamentos pretéritos. Se você for ao texto, se você for aos tribunais,
e buscar, não no vade-mecum, mas buscar no tribunal a sua súmula, você vai ver que cada enunciado tem uns julgados embaixo. Significa que aquele enunciado foi feito como sendo um resumo daqueles julgados. Então, aqueles julgados, aqueles julgados no plural, são representativos da jurisprudência. Então, jurisprudência é uma coisa, súmula é outra. Não se confundem, não é a mesma coisa. E a súmula, como eu lhes disse, foi uma criação genuinamente brasileira. Por quê? Porque quem criou a súmula foi o ministro Victor Nunes Leal. Victor Nunes Leal, na metade do século passado, na segunda metade do século passado, 1900 qualquer coisa, no STF. Quando esse ministro chegou no STF, veja, metade do século passado, não tinha computador. Quando esse ministro chegou lá, ele participava dos julgamentos, e o julgamento era assim, matéria é tal, meu voto é em tal sentido. Porque nós já decidimos assim anteriormente. Minha assessoria aqui pesquisou, no julgamento do recurso tal, nós manifestamos esse entendimento. Aí os outros, é verdade, nós já julgamos assim mesmo. Tá, vamos seguir essa linha aí. Ou, levava para julgamento, algum ministro falava, não, mas não é assim não. Não é assim não, porque no julgamento tal, há tantos anos atrás, nós mesmos aqui dissemos que é outra coisa. Então a gente não pode agora mudar sem ter fundamento, não. Nós sempre nos preocupamos com a uniformização. Mas aí o que chamou a atenção do Victor Nunes Leal é que eles cheiravam tudo a cachola. E quando ele chegou, os outros ministros eram tudo senhorzinho, e ele era o mais jovem, e ele era o recém-impossado, tinha acabado de chegar, ele não tinha participado dos julgamentos anteriores, e ele ficava vendido. Ele falou, tô lascado. Tô lascado que eu acabei de chegar, não participei do julgamento anterior, tenho que confiar neles, E tem outra. Pior de tudo, disse. Tem um artigo do Victor Nunes Leal sobre isso, sobre a criação da súmula. Tem outra. Eu tô lascado porque eu não confio em mim mesmo. Eu não confio na minha memória. Então eu nunca vou chegar ao pé desses caras. Daqui a alguns anos, está tirando a cachola o que aconteceu, deixou acontecer 5, 6, 10, 12 anos atrás. Impossível. O que ele resolveu fazer, o Victor Nunes? Botar tudo aquilo pro caderno. Então ele participava do julgamento, ele passou a levar um caderninho, um para cada matéria, dividir por matéria, e aí quando eles falavam lá, aqui nesse caso que teve o julgamento tal, é verdade, ele anotava. Passou e anotando. Para quando chegar a hora dele, ele ter tudo ali esquematizado. E ele andava para lá e para cá com um caderninho, com as suas anotações, com as suas informações. E aí ele começou a participar. Não, mas aqui, ó, eu tenho aqui a informação de que esta corte já julgou em tal sentido. As outras, é verdade, Vitor. Ele começou a participar mais. E ele foi pegando as informações pretéritas e todo julgado contemporâneo ele anotava também. Porque ele sabia que aquilo ali serviria para ele anos depois. Essa realidade foi tomando conta de uma tal forma que quando os outros ministros perceberam que tinha ali uma base objetiva de uma consolidação dos julgamentos, eles começaram a, nos julgamentos posteriores, logo depois, eles começaram assim, Vitor, vê no teu caderno aí, por favor. Você tem aí no caderno, nós estamos velhinhos, puxando a memória, vai ficar puxado. Já que você começou a anotar, vê se tem algo anotado aí sobre esse caso aqui. E tem. Aqui, então. Você sempre salvando a gente, Vitor. Facilitou. Próximo julgamento. Vem aí, Vitor. Tudo na conta dele. Aí alguém teve a brilhante ideia e falou assim, pô, Vitor, já tá tudo aí na tua mão, cara. Já tem um belo de um caderno com bastante informação. Por que você não... Já que você fez esse serviço para a corte aí, que foi maravilhoso, por que você não transforma isso num documento? Pede para sua assessoria reduzir isso num documento e dá publicidade isso pra gente. E todo mundo vai ter. Aí não vai ser o caderninho do Vitor. Todo mundo vai ter o seu próprio caderninho. Você se incomoda em fazer isso? Não, claro que não. Aí ele resumiu aquelas orientações em um documento e ele falou assim, vou fazer mais então. Por que a gente não deixa esse documento, ao invés de ser uma publicidade só nossa, interna, por que nós damos conhecimento para todo mundo disso? Que é uma forma de dar conhecimento, de dar publicidade do entendimento do tribunal. Perfeitamente, acho maravilhoso. Olha que legal. Assim que nasceu a súmula. Não é modo, foi assim que nasceu a súmula. Por um acaso.
Por quê? Perceberam que era uma grande razão de otimização dos julgamentos. E aí a súmula foi se desenvolvendo. A súmula foi se desenvolvendo, aumentando de importância, até que chega atualmente que ela tem eficácia vinculatória. Nós falaremos no momento próprio sobre isso. Então a súmula não se confunde com a jurisprudência. Se vocês forem ao site do STF, os senhores verão que em cada uma das súmulas tem, como eu disse, os julgados de onde ela se derivou e tem também a data em que ela foi editada. Vejam lá por curiosidade. Eu não vou saber exatamente o número, mas as 320 e poucas, se eu não me engano, as 300, mais de 300 súmulas têm a mesma data de edição. Por quê? Porque elas representam o caderninho do Vitor Nunes Leal. Vejam lá por curiosidade. 328 eu chutaria. As 328 súmulas primeiras têm a mesma data. Não sei se... mas vamos ver. Curiosidade. Então a súmula é um texto abstrato, que tem como finalidade reduzir, dar publicidade, exteriorizar o entendimento predominante no tribunal. Foi assim que surgiu, é uma consequência da jurisprudência e foi ganhando força autonomamente até que virou, tem lá hoje a sua eficácia vinculatória, como nós veremos. Não sem algumas críticas, né? A súmula, a eficácia vinculatória da súmula é onde tem um dos maiores espaços para críticas da doutrina, onde tem maior divergência. O Edilando pergunta, como saber se uma súmula está em vigor ou não? Acompanhando o entendimento dos tribunais e olhando o site. Hoje em dia é tudo no site, é bem mais fácil, né? Antigamente tinha o que se chamava de repositório de jurisprudência. Então tinha alguns veículos que eram credenciados para informar quais são que estão ativos ou não. Hoje em dia você vê muito facilmente no site. Todo site tem um linkzinho lá, uma aba interna chamada de súmula. Você clica ali, você vai ver todas as súmulas. Aí vai ver qual que foi reformada, qual que foi modificada, está em pleno vigor, foi revogada. Igual a lei. Igual a lei, tem um xizinho lá. Um sobrestado, assim, né? Marcado. Bom. E ementa. Ementa já é uma outra coisa. Ementa, meus amigos, é o resumo de cada um dos julgados. Todo julgado no tribunal, ele é fruto, todo não, a maioria dos julgados nos tribunais são frutos de uma sessão de julgamento, como eu lhes disse, o que gera um acórdão. Gera um acórdão. Alguns fazem uma piada, que faz lá um sentido, dizendo que o julgamento no tribunal tem esse nome de acórdão, porque depois que os advogados se esgoelam de falar, os jogadores acordam, eles estão dormindo, aí eles acordam para julgar. Não é nesse sentido, não. Acordam é de chegar a um acordo. Então, o julgamento, ou ele é por unanimidade, ou ele é por maioria. Mas em um colegiado, porque eu falei para vocês que a regra é o princípio da colegialidade. Excepcionalmente, o relator julga monocraticamente, julga sozinho. Mas tirando as hipóteses excepcionais, o julgamento se dá por um colegiado. E no colegiado, nós podemos ter a manifestação de mais de um julgador. Então, o nome do ato decisório no tribunal por um colegiado é chamado de acórdão. E tem um dispositivo no Código, artigo 943, parágrafo único, artigo 943, parágrafo único, que prevê que todo acórdão tem ementa. Todo acórdão tem ementa. E ementa, meus amigos, com T mesmo, ementa. Ementa significa um resumo do julgado. Fica na primeira folha do julgado, fica na parte superior direita. Tem uns que são mais extensos, outros que são mais resumidos, mas que externam o resumo do julgado. É como se fosse um cartão de visita para o leitor. Ó, você quer saber o que tem nesse acórdão aqui com 80 páginas? Veja essa ementa aí. É como se fosse vai fazer monografia, não vai? Como se fossem as palavras-chave da sua monografia. Para que o leitor possa, na indexação, quando vai procurar, o que vai ser interessante aqui para
que o material que você produz hoje, se utilizando de textos anteriores, o seu material pode servir de consulta para novos leitores, né? Por isso tem que fazer algo mais bem feito possível. E sempre com uma preocupação para os futuros leitores. Então, ali quando você coloca as palavras-chave, você está facilitando o trabalho dele. O que você vai encontrar no meu material, na minha monografia, é uma exposição sobre esse tema, nesse contexto aqui. A mesma lógica da ementa. A ementa são palavras-chave que geralmente até são colocadas em caixa alta, em negrito, para chamar a atenção mesmo do leitor. Esse acórdão aqui trata desse tema, desse resumo aqui. E você encontra ali as principais informações sobre o julgado. Agora, quando você vai trabalhar com pronunciamentos vinculatórios, você não pode, naturalmente, achar que isso é uma facilitação no sistema. E não é. Tem que saber trabalhar com precedente. O precedente, o pronunciamento vinculatório, ele também deve ser interpretado. Eu falei agora para vocês, deve compreender bem as nuances fáticas do julgado que ensejou aquele precedente. Isso é interpretação. Para que você possa extrair a potencialidade daquele precedente. E quando você traz essa realidade para as súmulas e para as ementas, você não pode cair na tentação de ler só a ementa ou de ler só a súmula. Para bem compreender uma súmula, pelo que eu expus para vocês aqui, o que é necessário fazer? Ler os julgados que ensejaram a criação da súmula. Porque nem sempre bate. Às vezes, quem está redigindo lá e fazendo a súmula, coloca coisa demais. Ou tira informação importante. E é lendo os julgados todos que você chega à boa compreensão do entendimento da corte. Aquilo lá é uma mera facilitação do trabalho. É uma exteriorização. Mesma coisa é a ementa. É como se fosse uma cortesia. É para facilitar o trabalho, mas não é todo o trabalho. Ou seja, não é para empobrecer o trabalho. Não é para prejudicar o trabalho, é para facilitar. É para quando você for procurar qual é o acordo mais importante para o seu caso, você na ementa ali vê um resumo daquele julgado. Mas para compreender bem o acórdão, você tem que ler todo o acórdão. Ainda mais em se tratando de um acórdão vinculatório. Porque o acórdão vinculatório também vai ter uma ementa. Você não pode parar a leitura na ementa, é evidente que não. Aquilo é uma redução. E você não pode pretender aplicar uma ciência com uma redução. Você não pode procurar gatilhos na ciência, inclusive na ciência jurídica. Ok? Aí você vai falar assim, professor, é muito melhor ler um pedacinho, um quadrantezinho de uma página do que ler 80 páginas, né? É muito melhor, mas vai ter alguém que vai ler. E esse alguém que vai ler vai saber mais que você. E depois você não reclama. É isso. Bom profissional, mau profissional. Professores sejam bons advogados, bons promotores, bons defensores, bons procuradores, bons juízes, vocês não podem se contentar com facilitações. Facilitações que prejudicam, na verdade. Aquilo ali é apenas para ser o início de uma análise sua, e não é a análise total, pronta e acabada. Ok? Também na ementa, pode ser que tenha coisa demais do que tem no acórdão. Eu tenho mesmo um artigo publicado onde eu mostrei isso. E alguns livros citam. Um julgado do STJ que uma ministra colocou na ementa coisa demais. Se você lê a ementa, você acha que o julgado foi em um sentido, mas ele foi em outro. E está afirmado na ementa. Porque quem faz a ementa é um sujeito. E ele pode, por dolosamente ou culposamente, sem ter percebido, ele pode colocar ali a visão de mundo dele. Que não é a visão de mundo do colegiado. Então isso é muito importante. Tá? Eu falei que eu ia falar de 2 tópicos, vamos parar nesse aqui, tá bom por hoje. Me lembrem, por favor, ainda mais se eu indagar os senhores, que na próxima aula nós devemos falar do artigo 926. Nós vamos começar do artigo 926. Muita informação, Andressa? Muita coisa, né? Não sei se você já foi minha aluna antes, mas as minhas aulas costumam ser assim mesmo.
Alguns gostam, muitos não gostam por conta disso. Já foi sim, Andressa, que bom. Agora essa coisa de... Eu sou péssimo de nome, visualmente eu até identifico bem os senhores. Mas... Ah, Andressa, obrigado. Obrigado, valeu. Mas é isso aí, eu reconheço que é muita informação mesmo. Essa matéria... As minhas matérias, de modo geral, já são extensas, mas essa matéria aqui capricha. Processo Civil 3 é puxado. Então, galera, obrigado aí, valeu, Andressa, pelo carinho. Obrigado a todos vocês aí, uma boa noite, bom final de terça-feira, bom resto de semana aí. A gente se encontra na semana que vem, sendo certo que não tem feriado para vocês, né? A turma de segunda-feira tem bastante feriado e dos senhores não tem, não, tá? Então, galera, eu vou interromper a gravação aqui. Terça-feira que vem a gente se encontra. Mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima.